Entre as maiores obras da humanidade, a Grande Muralha da China se destaca não apenas como um símbolo de poder e história, mas também como um testemunho da engenhosidade e da perseverança do povo chinês ao longo dos séculos. Erguida em meio a paisagens desafiadoras, serpenteando por montanhas, vales e desertos, a muralha impressiona tanto por sua grandiosidade quanto por sua complexidade. Sua presença imponente atravessa o tempo, conectando o passado ao presente e inspirando admiração em todos que a contemplam. A muralha não é apenas uma barreira física, mas também um elo entre diferentes épocas, culturas e gerações, carregando consigo histórias de sacrifício, coragem e determinação. Cada pedra, cada tijolo, cada torre de vigia foi cuidadosamente planejada e posicionada para cumprir um propósito: proteger o Império Chinês de invasões e ameaças externas. A muralha foi construída ao longo de diferentes dinastias, utilizando técnicas inovadoras para a época, adaptando-se ao terreno acidentado e às condições climáticas extremas. O esforço coletivo de milhares de trabalhadores, soldados e engenheiros resultou em uma estrutura que desafia a imaginação, com quilômetros de extensão e uma arquitetura que se integra harmoniosamente à paisagem. O legado desses construtores permanece vivo até hoje. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para descobrir como essa gigantesca estrutura foi idealizada, planejada, construída e preservada ao longo de mais de 2000 anos. Vamos explorar os desafios enfrentados pelos construtores, as lendas que cercam a muralha e o impacto que ela exerce até hoje, tanto na cultura chinesa quanto no imaginário mundial. Prepare-se para desvendar os segredos da Grande Muralha da China, uma das maravilhas mais impressionantes da história da humanidade. Ao final desta jornada, você verá a muralha não apenas como uma construção monumental, mas como um símbolo vivo da resiliência e da criatividade humanas. Com mais de 21 mil quilômetros de extensão, a muralha foi construída em diferentes dinastias, principalmente durante a dinastia Ming. Mais do que um simples muro, trata-se de um sistema de fortificações interligadas, torres de vigia, passagens estratégicas e bases militares. A muralha atravessa desertos áridos, picos montanhosos, vales férteis e rios congelantes. Cada trecho exigiu soluções únicas, fundações profundas em terrenos instáveis, técnicas para suportar ventos extremos e estratégias para transportar materiais por quilômetros de distâncias remotas. Os engenheiros chineses, ao longo dos séculos, demonstraram uma incrível capacidade de adaptação ao utilizar os recursos naturais disponíveis em cada região por onde a muralha passava. Eles estudavam cuidadosamente o ambiente ao redor, avaliando quais materiais seriam mais adequados para garantir a resistência e a longevidade da construção. Essa análise detalhada permitiu que cada trecho da muralha fosse construído de acordo com as características únicas do terreno, clima e disponibilidade de recursos, tornando a obra ainda mais impressionante em sua diversidade e complexidade. Nas áreas montanhosas, por exemplo, optaram por pedras esculpidas, extraídas das próprias encostas, aproveitando a abundância e a robustez do material. Já nas vastas planícies, onde a pedra era escassa, utilizaram tijolos cozidos em fornos, feitos com argila local, o que permitiu construir trechos longos e uniformes. Essa escolha estratégica de materiais não só facilitava o transporte e a construção, mas também integrava a muralha à paisagem, tornando-a parte do próprio ambiente natural. Nos desertos áridos, a solução foi inovadora. Camadas de terra compactada, cuidadosamente sobrepostas, formavam muralhas sólidas mesmo em condições extremas. O segredo da durabilidade dessas estruturas estava nas misturas engenhosas desenvolvidas pelos construtores,
que combinavam diferentes elementos para criar materiais resistentes. Essas técnicas permitiram que a muralha sobrevivesse a séculos de erosão, ventos fortes e variações de temperatura, mostrando o domínio dos construtores sobre os desafios naturais. Um dos exemplos mais notáveis é o uso de cal misturada com arroz glutinoso e fibras vegetais. Essa combinação criava um tipo de cimento natural que não só unia as pedras e tijolos, mas também oferecia resistência à água e ao tempo, garantindo que a muralha resistisse por séculos às intempéries e invasões. O conhecimento transmitido de geração em geração permitiu que essas técnicas fossem aprimoradas, tornando a muralha da China um verdadeiro símbolo de engenhosidade e perseverança humana. A logística era colossal. Milhares de soldados, camponeses e prisioneiros transportavam pedras e tijolos por trilhas estreitas. Animais de carga e engenhocas simples, como roldanas e trenós, ajudavam a vencer inclinações de até 60 graus. As torres de vigia eram verdadeiras bases de comunicação e vigilância. Elas não apenas serviam como pontos de observação, mas também como centros de transmissão de mensagens e coordenação de ações militares. De suas alturas, sentinelas podiam monitorar vastas extensões do território, detectando qualquer movimento suspeito ao longe. Construídas a cada 500 metros, essas torres eram estrategicamente posicionadas para garantir a máxima visibilidade e eficiência na comunicação. Essa distância permitia que sinais fossem transmitidos rapidamente de uma torre para outra, formando uma rede interligada que cobria toda a extensão da muralha. Elas permitiam enviar sinais de fumaça ou fogo para alertar sobre invasões em questão de minutos. Os sinais de fumaça eram usados durante o dia, enquanto os sinais de fogo eram usados à noite. Esse sistema visual era simples, mas extremamente eficaz para a época, permitindo respostas rápidas a qualquer ameaça. Essa rede de engenharia militar era tão eficiente que uma mensagem podia percorrer centenas de quilômetros em poucas horas. A velocidade e a precisão dessa comunicação eram cruciais para a defesa do Império. Além disso, as torres também serviam como pontos de descanso, abrigo e reabastecimento para os soldados que patrulhavam a muralha, tornando-se uma parte vital da infraestrutura militar e do cotidiano dos guardiões da Grande Muralha. Além da altura impressionante, que chegava a 8 metros em alguns trechos, a muralha incorporava fossos, portões reforçados e passagens secretas. Cada detalhe foi planejado para retardar invasores e permitir contra-ataques estratégicos. Manter a Grande Muralha é um desafio constante. Restaurações modernas utilizam tecnologia de drones, escaneamento em 3 dimensões e análises químicas para preservar os materiais originais, garantindo que a estrutura continue de pé por mais séculos. A Grande Muralha é mais do que uma obra militar. É um símbolo de engenhosidade e visão de longo prazo. Ela ensina princípios de sustentabilidade, logística eficiente e uso inteligente de recursos naturais ao longo dos séculos. São lições de adaptação que continuam inspirando engenheiros modernos em projetos de infraestrutura em regiões de difícil acesso e condições desafiadoras. Erguida pedra por pedra, a Grande Muralha da China é uma prova do que a engenharia e a determinação humana podem alcançar. Mais do que uma barreira, é um testemunho vivo da capacidade de transformar paisagens, unir gerações e desafiar os limites do possível.